Fala pessoal, estamos começando mais um Instancast, hoje com um assunto muito legal, né, não, amor? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos falar sobre saúde, performance e emagrecimento. E esse é um assunto que todo mundo tá querendo agora, né? Todo mundo sempre quer esse assunto, né? Esse assunto nunca vai estar em baixa. E hoje a gente tá com dois grandes amigos aqui, com o Rodolfo, que é meu parceiro de consultório aí, Dr. Rodolfo, e o nutricionista Bernardo Maia, que é nosso parceiro aí também, tem quase um ano que tá trabalhando com a gente também, né, Bernardão? Mais ou menos isso aí. Isso aí. Então, pessoal, a gente, no dia a dia, a gente já trabalha junto, então a gente já tem bastante contato ali do que cada um tem, o que cada profissional tem no papel ali do emagrecimento, da performance, mas a gente vê que os pacientes às vezes não sabem, eu vou passar com um médico do esporte, vou passar com um nutrólogo, vou passar com um endócrino, vou passar só com um nutricionista. Então, Rodolfo, você, o que você acha? Comigo já. O que você acha hoje, assim, qual que é a função, assim, de nós dentro desse acompanhamento com o paciente, assim, independente da especialidade, o que você acha que a gente tem que passar para o paciente ali, na hora que na escolha dele, quem que ele vai procurar o médico? Primeiramente, olá a todo mundo. E, cara, eu acho que a hora que o paciente ele procura a ajuda para um processo de emagrecimento, performance ou hipertrofia, a gente tá ali mais para direcionar o caminho para ele, né? Pra gente trilhar aquele caminho, mostrar o melhor caminho para ele, com saúde, com uma longevidade, sem os perigos do desconhecido. E mostrar para esse paciente que se ele seguir esse caminho, ele vai conquistar o resultado dele. Se ele for sozinho, pode ser que ele chegue? Pode ser. Pode ser que ele tenha várias coisas que vão dificultar e a gente está ali para facilitar isso daí. Então eu acho que tanto o médico do esporte, como o nutrólogo, como o endócrino, talvez como nutricionista também, o Bernardo pode falar melhor, mas a gente está ali para mostrar o caminho para ele. Se ele seguir, ele vai ter resultado. Se ele não seguir, pode ser que ele não tenha, né? Pode ser até que ele tenha, demore mais, mas a gente está ali para mostrar o caminho para ele ter o resultado que ele tanto busca. Legal. E Bernardão, você que já está há mais tempo que nós aí nesse caminho, você enfrentou, acho que uma certa dificuldade lá atrás, assim, até de aceitação, talvez, de um trabalho de equipe, né? Como que foi isso no começo da sua carreira e hoje, como que é hoje, assim, trabalhando com a gente, trabalhando até com outros profissionais? Mudou muito, né? Então, hoje quando uma pessoa chega no consultório, igual o Rodolfo disse, com uma queixa, não foi só um problema que colocou ela ali na nossa frente. Então, pode ser comportamental, pode ser que ela é sedentária, pode ser alguma coisa histórico-genético, enfim. Então, as pessoas elas chegam com alguns problemas e nunca a gente vai eleger só uma causa disso ou só uma especialidade, né? Então, hoje esse trabalho integrativo soma muito para o paciente, porque ele consegue ser assistido por várias áreas e, igual o Rodolfo falou, para ele chegar em algum resultado que ele busca. Pode ser resultado A, B, enfim, performance, emagrecimento, simplesmente qualidade de vida e assim por diante. Mas antes existia um pouco mais de rivalidade entre as áreas, né? Então, nutricionista não gosta de médico, mas só trabalha com remédio. Médico, não, para que você vai nutricionista? Para receber dieta? Faz o tratamento medicamentoso que você vai ter resultado. E hoje a gente vê, pelo menos, que os profissionais mais atualizados, eles trabalham juntos, né? Então, cada um ali na sua especialidade, um somando com o outro, e quem tem a ganhar é o paciente. Eu acho que essa briga, talvez por ego, talvez por área, talvez por cultura, enfim, isso não soma para ninguém, nem para o profissional, nem para o paciente, enfim, não leva a lugar nenhum. Eu acho muito legal, assim, que até quando eu vou conversar, independente realmente da especialidade que esse colega trabalha, eu acho que é aquele olhar para o paciente de uma forma mais integrativa mesmo, né? Por mais que essa palavra tenha virado um pouco clichê hoje, né? Mas eu não acredito que seja clichê, né? Se realmente ele está com um problema de saúde, com alguma queixa, vamos investigar o todo dele, né? Então, independente de se o cara é um fisioterapeuta, eu acho que ele tem muito a acrescentar para esse paciente, mesmo sendo realmente um promotor de saúde, né? Então, quando a gente consegue juntar todo mundo na mesma página, eu acho que realmente o paciente ganha demais, né? E esse acolhimento fica totalmente diferente, né? Você tem quantos anos de profissão já, Bernardo? Uns 13 anos.
Então ele começou uma fase que a gente não... É tempo ainda. E, Bernardo, você acha que a relação entre nutrição e medicina, digamos, medicina do esporte, teve uma melhoria aí, conforme essa evolução, esse tempo também na profissão? Muito. Não sei, na verdade, o que levou a ter essa conexão maior, talvez rede social, que levou essa parte da estética muito para cima, né? Querendo ou não, hoje as redes sociais expõem muito, né? Por serem redes de foto, vídeo, então as pessoas estão se expondo muito. Sim. Existe essa cobrança, talvez até um pouco pesada da estética, uma estética bem elevada, né? Se a gente for olhar assim. Então, eu acho que isso faz as pessoas ficarem mais interessadas pelo assunto, seja por saúde, seja simplesmente pelo mundo competitivo de fisiculturismo, seja por hobby, enfim. Então, isso, acho que essa busca das pessoas que acabou unindo as áreas, né? Hoje é comum, igual a gente trabalha junto, equipes, né? Então, tem ali o treinador, tem o médico, tem o nutricionista, tem o psicólogo, porque, vou falar por mim... É um trabalho integrativo mesmo, né? Às vezes a pessoa chega na minha frente, eu tô obesa, eu quero emagrecer. Tá, aí você vai conversar com ela, você vê que o problema dela é totalmente emocional. É totalmente comportamental. Eu acredito que não tem um paciente que seja obeso que não tenha um problema comportamental e realmente psicológico ali associado. Acho que é complicado você culpar 100% a genética, né? A gente vê que hoje a genética é muito pouco, né? É muito mais do que a pessoa faz todos os dias. Mas eu acho que, pegando um gancho dessa parte da medicina e nutrição, eu acho que as duas áreas avançaram muito. É uma coisa que a gente conversa bastante. Antigamente não tinha esse negócio de alergia alimentar, intolerância alimentar. As pessoas, elas ficavam doentes e aquilo era doença e ponto final, né? O que a gente aprendeu na faculdade. Enumera um monte de sintoma, filtra para uma síndrome e mata uma doença e trata essa doença. Mas não é assim, né? Daí, com o avanço da medicina, com essa parte da medicina integrativa, né? Onde a gente vê o paciente como um todo. Não sei você, mas no meu consultório tem um paciente que me pergunta se tá com uma infecção de urina, né? Porque a gente acaba virando aquele médico parceiro dele. E aí, com o avanço dessa parte da medicina e também da nutrição, a gente começa a descobrir que muitas coisas são intolerâncias alimentares, que você acaba criando o leaky gut, né? Que é o intestino permeável, prejudicando esse intestino, a repercussão, os estudos que estão sendo feitos e mostram a integração entre as áreas, né? E aí você vê que a medicina, como era vista antigamente como médico soberano, ele não é tão soberano, né? Ele é uma parte de uma multidisciplinaridade. Por quê? Ele é um formador de opinião, né? Exato. Por quê? Porque o médico ele vai depender do psicólogo muitas vezes, ele vai depender do nutricionista, ele vai depender do educador físico, do fisioterapeuta, né? Muito ortopedista precisa do fisioterapeuta para ajudar na recuperação muscular. Todos os ortopedistas precisam. Exato. E aí você vê os ortopedistas, não os mais antigos, mas os mais cabeças fechadas, eles reprimem o fisioterapeuta. E assim, até de dizer realmente o que alguns movimentos não podem ser feitos, né? E às vezes não é por aí, né? Mas assim, eu gosto de falar sempre para os meus pacientes que eu falo que existe alguns pilares, né, no emagrecimento e na qualidade de vida ali dessa pessoa, né? Que o primeiro, acho que o pilar psicológico é muito importante, né? Eu acho que eu falo assim, ninguém consegue emagrecer ou ter uma qualidade de vida sem tratar, assim, essa parte de autoconhecimento, da gestão, de entender quais são os gatilhos dela, o que faz ela realmente ter um comportamento compulsivo, pode ser alimentar, pode ser alguma outra coisa. A parte realmente do hábito, né, do dia a dia, de como é a relação dela com a alimentação, isso é muito importante. A parte do exercício físico, a gente foi feito para realmente se movimentar, né? A gente não foi feito para ficar deitado assistindo televisão, né? Então a gente conseguiu chegar até aqui correndo, caçando, fazendo tudo isso, né? Isso foi a nossa evolução, né? E se a gente não tem também, assim, a gestão dos outros hábitos, né? Que é tipo, como é que eu vou dormir, como é que eu vou... qual que eu vou fazer, qual que vai ser o equilíbrio dessas coisas? Eu acho que realmente se esses pilares não estão ali alinhados, você não vai conseguir emagrecimento. Mesmo quando você fala de um paciente super obeso que vai chegar numa cirurgia bariátrica. Se ele no pós... realmente ele não conseguir alinhar tudo isso aí, a chance dele ter reganho de peso é muito mais alta do que se realmente mudar esse hábito de vida, né? E qual que é a maior queixa, assim, que quando você chega ao paciente
Assim, eu acho que eu escuto bastante você também, né, Bernardo? Mas eu não como muito. Não sei por que eu engordo. Cara, mas às vezes isso até pode acontecer, né? Pela qualidade, né? Pela Pela qualidade. Falar que qualidade. a maioria das vezes eu faço o recordatório alimentar ali, o paciente ele não come muito mesmo. É mais pela qualidade, né? Então você vê pessoas que não têm uma ingestão, assim, pratos enormes, Sim. então ela tá sempre em controle, ela tá sempre se prendendo, sempre às vezes passando fome, só que ela não sabe fazer escolha, né? Então a nutrição antes era o quê? Se você comer muito, você engorda. Se você comer pouco, você emagrece. Tá, mas é que as pessoas que comem muito de tudo errado e são magras. Ela tem um metabolismo acelerado. Tá, então vamos além disso. O que é um metabolismo acelerado? Porque tem pessoas que têm uma facilidade imensa de engordar, vive em restrição, vive passando fome, vive, às vezes até os profissionais duvidando dela, né? Pô, você é preguiçosa, você não faz exercício, você não faz dieta. Não, às vezes a pessoa ela é muito esforçada, mas ela não consegue ter um resultado satisfatório. E aí a gente vai além, né, que o Rodolfo falou, a ciência evoluiu muito. Então hoje você consegue ver que, às vezes uma pessoa ela tem uma resistência à insulina muito forte, mas ela tá batendo a cabeça numa dieta, por exemplo, flexível, com carboidrato refinado o dia inteiro, comendo de 3 em 3 horas, que só vai aumentar a fome dela, que só vai aumentar a compulsão dela, porque ela vai estar em contato com comida o dia inteiro, mas sempre com quantidade muito pequena. Então ela tem que se controlar mentalmente para não atacar aquilo. Enfim, então às vezes é verdade que ela... A maioria não, né? Mas muitas vezes é verdade que ela não come tanto, mas ela não sabe comer. Né? Então é muito mais pela qualidade. Hoje em dia a gente tem, lá na clínica a gente trabalha com calorimetria, né? Para entender realmente a taxa metabólica basal. Né? Como que você aplica hoje, assim? Acho que já até comentei isso em algum outro episódio, mas só para explicar para todo mundo, a taxa metabólica basal é como se você fosse um carro, né? Se você é um carro, se você deixar seu carro ligado o dia inteiro, parado na garagem, quanto de combustível você vai gastar? Essa é a sua taxa metabólica basal. Quer saber mais ou menos ali como você fica... Você gostou dessa analogia? Gostei. Muito vai boa. usar agora, né? Eu Cara, sei. eu me matava pra explicar pro paciente. Tão simples, né? Eu vou cobrar royalties aí. Eu falo que é um carro. Aí eu falo assim, aí existe os processos fisiológicos aí da pessoa, dela fazer o dia a dia de caminhada, etc. Que são quando a pessoa é um pouco ativa, é que isso vai subir uns 20% a 30%, dependendo do tipo de pessoa, né? E aí depois vem o gasto que ela tem efetivamente com o exercício, que isso vai somar dentro de um GET, né? Que é um gasto energético total. Você costuma realmente demonstrar isso para ela, que as escolhas dela vai influenciar muito nessa parte da caloria? Totalmente. Tá? Eu bato muito em cima disso, porque eu falo para as pessoas, vamos supor que você seja uma pessoa super aplicada e você faça 2 horas de academia por dia. Você está 22 horas do dia parada. Ou você está deitado, ou você está sentada dirigindo, ou trabalhando, enfim. Então o segredo do emagrecimento, que é o déficit calórico, né, é você controlar a ingestão. Essa é a base do emagrecimento, né? Que é o déficit calórico. Então você controlar a ingestão calórica via dieta e gastar. Se a gente está 22 horas, 23 horas, ou às vezes as pessoas estão em repouso a maior parte do dia inteiro, o mais inteligente e interessante é fazer com que o seu corpo gaste mais energia, né? Produção de calor e gasto de energia em repouso. E é o que você falou, né? Em repouso, quem que controla isso? Eu sempre falo para os meus pacientes, vamos dividir o corpo em 4. Então vamos colocar água, gordura, massa magra vital, massa magra muscular. Água não queima gordura, gordura não queima gordura, vital você não controla. Sobrou uma. Você pode ter mais ou ter menos. Você pode ter mais músculo ou menos, pode usar mais ou menos. Então a forma que você estimula essa musculatura a trabalhar o nível de estresse que você gera nela, você pode ou fazer ela aumentar mais calorias só no momento que você está se exercitando, uma caminhada, por exemplo, ou você pode dar uma pancada nela que ela vai ter que gastar muita energia para se regenerar e aumentar pelas próximas horas. É aí que mora que está o emagrecimento. Porque eu falo, 1 quilo de gordura tem 7.700 calorias. Tá, você se mata numa aula de spinning, você gastou 500 calorias. Legal, quase nada. Então, o mais inteligente é você aumentar o seu metabolismo basal. Como? Aumentando massa muscular. Então, o exercício de força, ele não chega, ele é meio que uma obrigação, seja em qualquer objetivo que a pessoa tenha. E todo mundo fala assim, eu não gosto de academia. Eu falo assim, faça qualquer exercício que tenha um treino resistido. Força, sim. E é só a gente pensar também, né? A gente tem osso e depois do osso que segura o nosso corpo é o músculo. Né? Sim, vai me dar dores no corpo. Exato. Se você sobrecarregar seu osso, vai doer. Sim. Então, ajuda ele criando esse músculo.
Puxando esse gap da taxa metabólica basal, a gente vê muitas vezes os pacientes falando assim, eu estou fazendo dieta, estou fazendo exercício, não estou emagrecendo e pode ser meus hormônios. Puxando o gap da parte endocrinológica, eu acredito que isso seja muito possível, né? Porque aí a gente vai passar por aquele segundo momento que até o Bernardo falou, pô, às vezes ela tá com uma insulina alta, essas coisas que estão assim, o que eu falo, ninguém está emagrecendo, pessoas que não estão fazendo déficit calórico não emagrecem de forma nenhuma, mas pessoas que estão fazendo já um leve déficit calórico, pode ser que elas não estejam emagrecendo por algum outro motivo metabólico. Sim. Fala aí quais são os mais comuns que você acha, assim, que você vê o dia a dia. Cara, principal assim, disparado, sim, a resistência à insulina, né? A insulina é um hormônio que vai causar uma lipogênese, então uma criação de gordura, então vai dificultar essa perda de peso. E muitas vezes essa pessoa, ela, mesmo com acompanhamento de nutricionista ou de médico, ela tá numa dieta que não vai abaixar essa resistência à insulina dela, porque muitas vezes ela tá ali comendo, estimulando essa insulina de 3 em 3 horas, etc. E não vai abaixar essa insulina, prejudicando esse processo de emagrecimento, mesmo em déficit calórico. A maior culpada de todas, que todo mundo culpa, a tireoide, né? Os hormônios tireoidianos, tanto o T3 quanto o T4, eles são hormônios que regem o nosso metabolismo. Então, num processo de hipotireoidismo, esse metabolismo pode estar mais desacelerado, tá? A tireoide, ela não engorda. O que engorda é você manter uma ingesta calórica alta e a sua tireoide desregulada. A deficiência dos hormônios sexuais, tanto a parte da mulher quanto o estrógeno, progesterona e a testosterona também, e o homem com a testosterona baixa, ele vai ter um metabolismo reduzido. Problemas de adrenal, o excesso de cortisol, que vai fazer uma degradação de músculo, deixando a taxa metabólica mais baixa, ou até mesmo um excesso de cortisol, né, que é algumas síndromes que vão fazer um acúmulo de gordura devido a um estímulo de glicose no pâncreas, no fígado, e a falta de vários hormônios, na verdade. Sim, né? Acho que é por isso que realmente quando você está com essa dificuldade de emagrecer, tem que procurar realmente um profissional, né, um médico, para ver essa parte metabólica, né? E hoje eu falo com o Bernardo, quando chegou para nós, ele falou assim, cara, eu não consigo hoje trabalhar realmente sem um médico. Aí, falando dos pilares que o Léo abordou antes, a questão do sono, né? Acho que o sono é algo bem importante nisso. Como vocês acham que a qualidade do sono influencia no emagrecimento? Em tudo, né? Tudo. Quem dorme mal, ela vai ter algumas características no dia dela, que é... Primeiro que ela vai ter mais fome. Tá? Então, a pessoa que dorme pouco e principalmente baixa qualidade... Por isso que hoje eu tô com muita fome. O dia seguinte vai ter mais bem fome. Pra caramba, vai. Eu durmo. E tem isso que o Rodolfo falou. Uma pessoa que ela vai dormir pouco, ela vai exigir muito mais o sistema adrenal dela. Então, ela vai ter muito mais liberação de cortisol. Cortisol demais vai gerar uma resistência insulínica. Então, ela vai ter um ganho de peso mais fácil. Porque uma insulina aumentada, o que ela vai causar? Ela vai causar uma produção de gordura mais facilitada, né? Porque... principalmente as células musculares vão ter uma resistência de receber essa glicose vai sobrar. Então é uma briga. Quanto mais insulina produz, mais esse receptor fecha. Então, mais açúcar sobra, mais fácil a produção de gordura. E quanto mais insulina na corrente sanguínea, menor a taxa de queima de gordura. Então ela atrapalha tanto de um lado quanto do outro. E quanto mais insulina na corrente sanguínea, mais vontade de comer açúcar você vai ter. Sim, Exato. que aí é o hormônio chamado grelina, que você vai ter maior liberação e mais fome. Então vira um ciclo, onde ela tem mais fome, ela tem mais cansaço, então ela busca energia. Essa energia ela vai dar um pico, só que depois vai cair, porque é uma energia rápida com excesso de insulina, vai ter uma hipoglicemia reativa. E ela vai ficar o dia inteiro comendo com fome, cansada e ganhando peso. E vira um ciclo, né? E vira um ciclo. Simplesmente porque ela não dormiu bem. E a quantidade de horas, em média, assim, que vocês consideram ideal? A ciência Eu acho fala que em não só- 6 a 8 horas. Não né? só a questão, acho que do emagrecimento, mas também do ganho de massa, né? Que com certeza é uma Sim. consequência, né? Mas também pro Tudo benefício acontece à e noite, ganho. né? Tudo acontece à noite. Então a maioria das reações químicas, recuperação muscular, liberação hormonal, GH, enfim, testosterona, é muito à noite. Então, eu não falaria nem o período de horas que ela dorme, claro que isso é importante, mas a qualidade do sono dela, né, em qual fase de sono ela chega. Então, às vezes a pessoa dorme muito, mas tem um sono super raso. Às vezes a pessoa tem um sono de 6 horas, mas com um sono muito profundo. E que horas ela começou a dormir? Ela dorme da 1 da manhã às 7 da manhã, ou ela é uma pessoa que dorme às 9, 10 da noite e acorda às 5?
É totalmente diferente o nível de disposição que ela vai ter no dia seguinte. E essa diferença? Então, se eu dormir mais cedo, eu vou ter mais disposição, digamos, no dia seguinte. Não Sim. só o dormir mais cedo, mas dormir com qualidade, né? Sim, pelo menos na parte de nutrição, eu baseio muito na... Vamos falar na linha paleo, vamos falar assim, né? Que é aquela linha evolutiva, que é o que ela falou. A gente vê Sim. uma evolução humana. E se a gente for ver o ciclo do dia e noite, né? Então, o ciclo vigília e sono, luz solar. Então, quanto mais cedo você dormir, né? Que é onde a luz ela natural, vamos pensar que não existe essa luz elétrica. Maior regulação você vai ter de indução a sono e qualidade de sono. E aí, acordar também com esse pico de cortisol. O cortisol, as pessoas acham que ele é ruim, mas não, ele é essencial. É que o excesso de cortisol de forma contínua é muito ruim. Tudo Então, que é excesso também, né? Acaba ele sendo que acorda ruim. a gente, ele tem um papel anti-inflamatório fantástico, ele faz a gente se exercitar, recuperação muscular. É que hoje a gente tem um estresse crônico, né? Então hoje a gente tem um estresse agudo igual a milhões de anos atrás, que era aquela coisa caçar ou ser caçado e acabou. Não, hoje você fica martelando com aquilo há muito tempo, né? Então a pessoa fica com aquilo na cabeça, fica pensando no trabalho, vai dormir meia-noite, 1 hora, fica com a tela. Então essa luz, principalmente a luz azul, influencia, menor né? liberação de melatonina. Então hoje a gente tem hábitos, né? Que é o chamado higiene do sono, que as pessoas não fazem e que vai piorar muito a qualidade do sono dela. E a gente fala muito da higiene do sono, mas a higiene do sono, ela não é só também deixar de mexer no celular ali à noite, luz... televisão, luzinha de LED. É também uma coisa que eu acho que prejudicou muitas pessoas, que foi, na pandemia, a parte do home office, é a exposição à luz solar de manhã. Então, Falta, né? a falta. É. A falta da exposição à luz solar. Porque essa pessoa, ela acordava e ia pra frente do computador. Muitas vezes ela nem via que tava dia. Nem via. E aí ela terminava Eu o sou dia um dela. exemplo. Entendeu? Acordava, ia Isso pro é computador, essencial. eu nem olhava pro dia. Você desregula totalmente seu ciclo circadiano. E aí, você não adianta você parar de mexer no celular às 8 horas da noite ou às 9 horas da noite. É muito mais importante você falar pro seu corpo, falar assim, ó, tá de dia. E aí, à noite, você desregular isso, a higiene do sono começa a hora que você acorda já. É muito diferente do que mostra também. E eu não sei se vocês conhecem. conhecem também a história de, vou dormir depois da 1 hora e cada hora de sono eu teria que dormir 2 horas para equivaler a 1 hora. Isso é verdade? Eu cheguei a ver essa entrevista, eu não vi o estudo que ele cita e tal. Mas assim, na prática, pelo menos falando por mim, concordo. Acho que influencia, na minha né? vivência, sim. Tá? Porque Eu acho que quanto até- mais cedo você dorme, mais disposto você acorda. Acho que todo mundo já deitou ali pra dormir 7 horas da noite, meia-noite acordou como se estivesse novo, né? Eu acho que assim, acho que isso tudo que vocês falaram a gente pode conseguir compilar em algumas orientações que são básicas, eu acho que realmente para um paciente que está querendo melhorar essa parte do sono. Então, por exemplo, a pessoa acordou, eu sempre falo, se você não tem o hábito de fazer exercício, a melhor hora para você criar esse hábito é de manhã. Então vai de manhã, pega suas coisinhas, arruma suas primeiras coisas ali, toma seu cafezinho matinal e vai treinar. Então, só nessa saída de casa que você saiu, você já viu um pouquinho da luz do sol, você já deu aquele estímulo, já começou a ligar o carro ali, né? Eu vejo por mim que eu me sinto mais disposta durante o dia se eu faço alguma atividade física cedo. Fazer um cardio, uma musculação. É que, querendo ou não, você aproveita também os seus hormônios. Sim, o pico hormonal. O seu pico hormonal é todo pela manhã, né? Testosterona, o pico hormonal é pela manhã. De madrugada você libera GH. Pela manhã você libera cortisol. Então você já usa tudo aquilo. E também, você vai treinar no final do dia, você já tá cansado do dia né? todo, né? É muito mais... E aí eu falo assim, às vezes o treino da noite também pode causar até um desequilíbrio nessa parte. Porque assim, se você tá tentando desacelerar para conseguir dormir mais cedo, se você vai treinar à noite, você acaba acelerando, né? Isso aí. A não ser que você treine fofo. E assim, Treina fofo. E assim, a gente não é incomum, né? Até vários pacientes eles acabam treinando à noite por no horário que eles têm, né? Não dá para ser perfeito em tudo. E às vezes realmente a gente joga estimulantes para ele antes de treinar. Então isso aí vai dar uma piorada, né? Então assim, se todo mundo quiser ter um sono melhor, o ideal realmente é que ele acorde de manhã, vai treinar, veja a luz do dia e tenta diminuir realmente o seu ritmo até cerebral, né? De pensar nas coisas ali por volta ali de umas 7, 8 horas da noite, diminuir tela, essas coisas,
que eu acho que a gente vai conseguir melhorar toda essa parte do ciclo circadiano e fazer com que ele entre Hoje melhor eu coloco até óleos essenciais pra dormir. óleos no essenciais são difusor. bons. Bom demais. Mas, cara, eu não sei pra você, mas, porra, a dieta que você montou pra mim mostra totalmente. Mas essa parte de treinar à noite, e esse gap de alimentação à noite? O que você acha? Não, tranquilo, tá. Virei entrevistador agora. Muito bom. Me Porque contrata. as pessoas, elas têm muito essa fixação pelo pré e pós-treino, né? Então, é essencial que você faça uma refeição pré-treino e o seu pós-treino. Então, às vezes, a pessoa treina à noite, ela não consegue se organizar direito para essas refeições, porque a maior parte das refeições dela foi ao longo do dia. E ela vai treinar 8 horas da noite, ela vai chegar, e aí? Ela vai comer à noite, ela vai comer no pós-treino, ela vai engordar porque ela tá comendo 9, 10 horas da noite, enfim. E, cara, na verdade, as pessoas se fixam muito nessa parte de horário sem necessidade, né? Então, lógico, treinar de manhã, se expor à luz do sol, isso é um o mundo melhor perfeito. do dia, né? Sim, eu sei. Ok, mas Não é realidade pra todo mundo. a gente tá ali pra resolver problema, né? Eu não vou pedir pro criar cara, meu, sai do seu trabalho, né? Não. Então vamos lá. Então a gente vai usar um modulador de cortisol à noite e tudo mais. E o pré-treino dessa pessoa é tudo que ela comeu durante o dia, né? O corpo, ele trabalha em esforço com reserva. Sim. É o que eu brinco com as pessoas, a sua comida não tem Waze pra chegar GPS. Eu vou treinar a perna, eu tenho que comer uma banana, mel e aveia, porque eu vou treinar a perna. Tá, então você tá mandando esse carboidrato pro seu quadríceps que você vai agachar. Você consegue garantir isso? Não, então você armazena glicogênio, você faz reserva e vai pro treino. E eu costumo falar que é pelo menos 4 horas, 5 ou 6 horas antes, né? Ali que você vai fazer a sua reserva de glicogênio, né? Então... Pra trás, né? Então. Não é aqui naquele imediato ali. Você só vai ter um suportinho de glicose ali durante o treino ali, mas não é o que vai queimar, né? O seu pós-treino de hoje é seu pré-treino de amanhã. Então, Sim. essa fixação por Que não refeição pode- pré e pós, ela não existe. Hoje a gente sabe, essa janela de oportunidade de tantas horas pós-treino, não. A hora que você acordou até a hora que você dormiu, você tem que ter o controle total disso para você ter um performance, emagrecimento, hipertrofia, enfim. E aí Então, entra não até muda no nada. sono, né? Porque se essa pessoa que treina aí 8, 8 e meia da noite, termina às 10 e ela mandar uma refeição gigante, Nossa, ela não vai conseguir dormir direito, ela vai ativar o metabolismo da digestão dela e a hora que ela dormir, o corpo A dela qualidade não não vai vai ser boa. descansar. Não E vai sabe não- uma coisa que as pessoas têm medo de comer carboidrato à noite, né? E qual que é a forma mais fácil de você derrubar cortisol? Liberando insulina. Exato. Sim. Então, quando a pessoa ela treina à noite, ela chega muito elétrica, o que você pode colocar? Uma refeição com menos quantidade de proteína, E mais né? carbo pra ela dormir melhor. Um pouquinho mais carbo, você vai derrubar o cortisol dela, você vai exigir menos do sistema digestivo dela, porque Porque a proteína vai exigir mais. a né? proteína mais, até fibra e tal. Você pode colocar um pouco ali de magnésio, você pode colocar triptofano, enfim, fazer uma formulação Inositol, para ela, induzir um relaxamento, um sono, ela vai ter um sono tranquilo e com resultado talvez até igual a uma pessoa que consegue treinar de manhã. Isso eu concordo, a gente realmente faz usualmente, né? Isso aí. Mas, pessoal, uma coisa que vocês falaram lá da parte da insulina, que é muito grave hoje, assim, nessa resistência insulínica, e eu vejo que ela é subdiagnosticada, né? Vários colegas nossos aí que trabalham com a medicina não tão, talvez... Tradicional. Não tão, talvez, integrar, ativa, ou talvez pensando mais na qualidade de vida, pensando realmente em tratar patologias, ele vê esse exame como um exame em tese dentro de níveis de normalidades para uma patologia, né? Hoje, o que vocês... E assim, aí ficam aquela, né? Pô, o cara vem em nós e a gente fala, pô, você tem alteração nisso. Mas, pô, doutor, Tá dentro. Tá dentro. E eu fui em outro médico e o médico falou que tava normal. Aí, às vezes, a gente fica naquela, né? Quem que é o... A gente acha que nós somos charlatões Passamos por charlatões por Exagerados. terem achado alguma coisa ali, né? O que vocês acham disso? Assim, vocês concordam? É o que vocês veem Cara, também? Você vai ver o range de insulina, ele vai de 6 a 25. Cara, de 6 a 25 é muita coisa. Acontece muito jogo de 6 a 25. E aí a gente vai estudar. A resistência à insulina, ela começa a acontecer a partir de 10. Né? Então aquele paciente que está com a insulina acima de 10, ele já tem uma resistência à insulina. O que quer dizer isso? Que para ele manter aquela glicose de jejum ou aquela hemoglobina glicada dele abaixo do patológico, o corpo dele está exigindo muito mais daquela insulina para baixar isso.
Então, muitas vezes o paciente ele tá com a insulina mais alta, já tá começando com uma gordura no fígado, mas não mexeu em glicose de jejum e não mexeu em hemoglobina glicada. Pô, eu vou esperar ele ficar doente pra eu tratar ele? Vamos tratar antes, né? E essa hora, eu acho que não é a hora, tipo, às vezes a gente vê um nutricionista que não tem tanta importância, assim, com relação aos exames, né? Eu vejo que você hoje tem um conhecimento vasto sobre os exames, né? Você realmente procurou esse conhecimento que acredito que durante a faculdade vocês não tenham um conhecimento tão importante nisso, né? E a gente já trabalhou também, né, Rodolfo, com outros nutricionistas que acabavam não dando tanta importância com a gente mesmo, a gente sinalizando para eles esses exames, né? Hoje você vê como você montar um cardápio sem pensar nisso, porque senão fica naquela low carb para todo mundo, cetogênica para todo mundo, ingerir intermitente. Mas, Léo, nem a gente teve isso na medicina. Ah, não. A gente aprendeu a ver doença. É, A gente não aprendeu a tratar saúde. Né? Eu tive um relato de uma paciente que passou comigo há 3 meses e estava difícil de agendar a consulta. E aí a paciente me mandou mensagem falando que passou em outro médico. O médico falou para ela, eu não sei ver esses exames. E não sabe Entendeu? mesmo. E na verdade eles acabam julgando, né? Ao contrário. Exato. Isso acontece até porque nutricionista tem uma dificuldade muito grande de pedir exame, né? Então, às vezes é um colega médico que pede, às vezes tem convênio que aceita e tal. E às vezes o paciente fala, não, pode fazer o pedido que eu vou pedir pra minha médica. Aí ela olha, e é muito comum isso acontecer, ele nem sabe ver isso. Eu nem sei pra que serve isso aqui, não vou te pedir isso, que é exagero, pra que isso tudo? E é o que você falou agora há pouco, eu não consigo mais me ver sem trabalhar com médicos parceiros, porque a dieta ela vai depender totalmente da parte hormonal dessa pessoa, né? Então, por exemplo, o quadro, a maior parte da agenda é mulher, né? 90%, 80%. Todo mundo, né? É mulher. Porque a mulher se cuida mais, Sim, cara. sim. Né? A mulher se preocupa mais em ir ao médico, profissional. O homem é relaxado, né? O homem só vai quando estourou o problema. Só vai quando a Inclusive esposa... a estética, né? Vou comer chão lá embaixo. E a parte... Nem sempre às vezes o pessoal para estética, sabe? Você cuida Não, mais de claro. saúde, assim, Cuida no mais, geral. né? tem melhorado, mas eu mulher tenho é visto mais. uma melhora. Na parte estética, homens também estão procurando Sim, bem sim, bastante. sim. De doença, não. De doença só vai quando tá com o pé no cu. Realmente tá mal, né? E mulher tem muito mais susceptível até alteração hormonal, né? Por causa de gestação, Sim. por causa de anticoncepcional. Aí a gente tá falando, né, metabolismo basal, emagrecimento e tal. Aí eu vejo lá numa bioimpedância ou numa colorimetria indireta que é uma falsa magra. Né? Então o que é uma falsa magra? É aquela pessoa que tem uma gordura ok, né? Não é lá embaixo, mas também não é um absurdo. Só que essa gordura, ela incomoda muito essa pessoa, essa paciente, porque ela não tem massa muscular. Então ela não tem um volume de uma imagem de uma pessoa obesa, só que ela tem flacidez, ela tem gordura localizada demais, ela não tá satisfeita com aquele músculo, corpo. né? Pouquíssimo músculo. Aí você vai pegar uma bioimpedância dela e falar, opa, calma aí. Né? Então você tem uma sarcopenia com 30 anos de idade, né? Uma deficiência de massa muscular com 30 anos de idade. Vamos ver um exame? Aí você vai ver um SHBG dela de 300. Anticoncepcional. Anticoncepcional. Desde os 14. Então, um SHBG não deixando a testosterona se ligar na musculatura e estimular a hipertrofia. E entrou com anticoncepcional por causa de espinha. Eu ia falar isso agora. Entendeu? Inclusive Clássico, eu, aos 15, clássico. por causa de espinha. Aí o que eu vou Então, fazer? tá vendo aqui, ó. E aí, Parei, hoje não- e a sua não tomo, espinha né? podia ser resolvida com o nutricionista, resolvendo sua Exatamente. resistência à insulina. Com cara. condição ovário Exatamente. policístico. Exato. Aí qual que é a ideia do nutricionista? Não, quer emagrecer, vamos restringir. Mas calma aí, como é que eu vou gerar uma restrição calórica tão absurda que seja compatível com um metabolismo tão baixo? Com corpo sarcopênico. Não dá, porque tudo bem, você pode fazer uma dieta 1 mês extremamente restrita, ter um resultado ali mediano, mas você não vai conseguir sustentar isso muito tempo, uma dieta tão restrita por tanto tempo. O que é só mais usar o inteligente? Ozempic. Eu ia chegar nesse assunto. Só usar o Ozempic. É muito mais fácil fazer a pessoa ganhar massa muscular. Então, ó, vai no médico, ele vai tratar seu SHBG, liberar sua testosterona, a gente vai fazer uma dieta que você vai comer mais. Comendo mais, você vai gerar mais massa muscular, aumentar o seu metabolismo basal e é aí que você vai emagrecer. Então, isso é uma coisa que eu vejo muito. E da insulina, eu vou até além, cara. Um exame que eu olho muito, que pouquíssima pessoa usa, é a curva de insulina. Porque a insulina basal, ela dá um retrato do jejum. Legal, mas a gente não vive em jejum. Não é o jejum que a gente... Tá? Mas tá. E aí? E quando você come um pão, eu como pão, Rodolfo come pão, ele Como come que um cada pão. um sucede. Né? Como é que vai ser? Qual vai ser o pico dessa insulina? Ela vai cair, subir ao longo das 3 horas? Ela vai
quanto ela vai chegar a partir das 3 horas. Então eu vejo muito protocolo de, por exemplo, de como eu vou tratar a hipertrofia desse paciente em cima da curva dele. Eu posso enfiar carbo nele com um índice glicêmico mais alto, que eu sei que ele vai ter sensibilidade, porque a curva da insulina dele deu baixinha, né? Rapidinha. Ou não, é aquele cara que tem uma insulina ali de 6, 8 na basal, mas quando ele faz a ingestão do destrozol, bate 200 e tanto. Depois de 3 horas, dá 30 e tanto. Cara, eu vou segurar. Eu vou trabalhar a carga glicêmica, eu não preciso zerar o carbo dele, mas talvez eu faça um ciclo de carboidrato, eu faça uma diet zone para colocar o carboidrato para ele treinar e pós-treino. Mas eu acho Isso é essencial. Eu acho que as pessoas não pedem tanto a curva glicêmica hoje, mais por comodidade. O paciente difícil, ele né? se incomoda muito, né, cara? E posso falar, a Como curva que de é feito? insulina É diferente é igual a curva esse tipo de glicêmica. coleta? Você que toma ela um não sabe. suquinho, Não conheço. você toma um Não. suquinho de açúcar puro. 75 gramas de É o que as glicose grávidas pura. fazem? Exatamente. Nossa. Só que não avalia só como a glicose dela, avalia ela também a insulina dela. Avalia os dois. A Tirando glicose sangue a cada 30 minutos. 30 minutos. Ela Durante fica 2 lá horas. tomando suquinho, 2 horas. Toma no máximo. suquinho uma vez. Você toma Tira em 75 jejum, na dose. toma e vai tirando a cada meia hora. Então você vê o esforço que o corpo tem para fazer a retirada daquela Você glicose vai da ver que uma corrente pessoa sanguínea. Entendi. que tem muita massa muscular tira rapidinho, a né? insulina. A pessoa que tem pouca Nossa, massa você seria... Por isso que, geralmente, quem tem mais massa muscular pode comer Tem, mais carbo, né? Tranquilo. E se você, basicamente você joga 1 kg de açúcar e espera a formiga tirar Nossa, o tirar açúcar de lá, dali. né? E, pessoal, Tipo puxando esse gancho tão legal que a gente tá nessa parte, né, de massa muscular, a gente vê muitas mulheres realmente chegando, né, usando hormônios, né, anticonceptivos há muitos anos, né? Que isso acaba geralmente culminando realmente numa sarcopenia para essa mulher, né? Porque ela já não faz exercício físico e ela tem um ambiente metabólico despropício para ela ganhar massa muscular, né? E aí, quando você joga ela num ritmo de emagrecimento, numa rotina de alimentar com um déficit calórico muito exacerbado, ela acaba não conseguindo seguir, né? Tem a falha e entra num nível de frustração. E quando a gente vê todo esse cenário e a gente opta por entrar com algum hormônio que vai fazer com que essa mulher, ou talvez esse homem também, que tem aí uma testosterona baixa, entre num ambiente metabólico que propicia com que ela faça hipertrofia, a gente tem uma grande resistência hoje, né? Assim, porque vários ginecologistas ou vários outros profissionais, né, da área que eles são a favor de usar anticonceptivo, mas são contra de usar um hormônio tipo uma testosterona, às vezes um derivado de DHT, etc. Então, assim, eu não consigo enxergar muito a lógica nisso, porque se um faz mal, um faz tão bem, o outro faz tão mal, mas na verdade meio que a gente vê o contrário, né? O que eles aprovam é o que faz mal para essa pessoa ficar metabolicamente ruim, né? E o que faz bem, eles são contra, né? O que vocês acham isso, assim? Cara, é a polêmica, né? É a indústria farmacêutica. É onde você... Cara, você já tentou tirar um anticoncepcional de uma mulher? É difícil. Se você não for ginecologista, você não tira nunca. E Eu tirei por conta. Com medo, realmente- com medo de não. voltar à acne. Na realidade, não. Eu O sentia medo da que, mulher- que aquilo tava, de alguma forma, me fazendo mal. No A geral. maioria das mulheres que entram no meu consultório, que buscam, principalmente agora, nesse período de pré-verão, que buscam a estética e estão tomando anticoncepcional, elas viram pra mim e falam assim, pô, doutor, mas se eu tirar, eu vou ter acne, vai ter Sim. queda de cabelo, minha pele vai E ficar tem oleosa. tantas outras maneiras e métodos, né, de prevenir essa acne, essa oleosidade. Exatamente. E aí você fala, não, vamos usar um hormônio, seja ele oxandrolona, seja texto em gel, seja qualquer coisa. Pra essa mulher não vai dar certo, porque qualquer coisa que você jogar ali, o SHBG vai comer, né? Mas... Então, tem uma paciente que a gente teve em comum. E aí eu vejo, né, cara, que assim, aí eu acho que entra um ponto que você disse que às vezes associa, né, um hormônio sexual feminino com um hormônio sexual masculino, que eu acho pior ainda mais o quadro dela de retenção hídrica, etc. Então, eu não entro com um hormônio sexual masculino ou algum derivado que vai propiciar essa parte de hipertrofia se ela tiver uso de anticoncepcional. Eu falo assim, infelizmente, a primeira parte do seu tratamento vai ser retirar o anticoncepcional. E elas dão... e é difícil convencer. E se você não tem um ginecologista parceiro que entenda disso, você não consegue, cara. Você não consegue tratar e você não consegue entregar resultado pra essa mulher.
Mas uma coisa que você falou, elas buscam, principalmente nessa parte da pré-verão, elas buscam a dieta mais restritiva, Mais o treino, rápida. Mais rápido. aquele treino que ela vai se matar 2 horas na academia. Cardio longo. Exato. Que só vai fazer lá o cardio fora da zona dela de queima. Ele não, Porque assim, ela não conhece, né? O que É difícil, né? Tem poucos pacientes hoje. Hoje a gente tem na clínica, né? O teste VO2 que a gente consegue ver as zonas, né? Mas para outras pessoas entendem o que é a zona, né? Então ela acaba fazendo um exercício de alta intensidade ali que vai, no processo ali realmente metabólico dela, não vai ajudar, né? Naquele momento, né? E às vezes até piora, né? Causando uma lesão ou alguma coisa E é nesse interessante, sentido. teve uma paciente Se ela não é essa semana, preparada para fazer um exercício de intensidade, pode causar uma lesão. com a bioimpedância nova que a gente tem na clínica, teve uma paciente esses dias de 30 anos. Que, pô, chegou com uma... Agora a gente vê a saúde celular dela também, que é conforme hidratação, conforme massa muscular e massa de gordura. Cara, 30 anos, uma menina em uso de anticoncepcional, saúde celular dela de 56 anos. Aí você olha e fala assim, o que tá de errado? Né? Essa menina, ela tá uma velha num corpo de jovem. Mas você fala, pô, por que velha? Porque realmente é um corpo velho, não é um corpo envelhecido. Né? É totalmente diferente envelhecer de ficar velho. E aí, o que você tem que fazer? Pô, tem que tirar anticoncepcional, você tem que mexer com a parte de biogênese mitocondrial, colocar um motor nesse corpo, começar a fazer o mínimo de atividade física, cara. Não adianta você colocar 2 horas essa menina na academia e fazer uma dieta restritiva. Se ela nunca fez isso na vida, cara. E associar ao Ozempic. Ozempic vem também. E falando em hormônios, tem muita questão do medo, né? De gerar algum câncer, alguma coisa... Né, alguma doença. A gente acabou falando num outro episódio, né? A gente trouxe 2 especialistas aqui, né? Um mastologista, né? E um urologista. Que ele realmente... E os 2 trabalham em centros oncológicos. E os 2 falaram por A mais B que realmente não tem nenhuma significância clínica, né? Eu acho que tem um preconceito também, né, cara? Porque quando a gente fala de hormônio desses, por exemplo, que a gente tá falando, pra estética, o Conselho de Medicina ele não reconhece como tratamento o uso de medicação hormonal por estética. Só que, ao mesmo tempo, a cirurgia plástica pode ser por clínica, tal, acidente e tal, mas também por estética. Então, eu vejo que existe ali para algumas coisas podem... né? Então, pô, você pode colocar silicone, você pode fazer uma lipo, você pode fazer uma cirurgia no nariz ou em qualquer outra parte do corpo, você pode fazer um transplante capilar. Então, você pode usar a tecnologia, a medicina coisa por estética. quase nada invasiva, né? Qual que é o problema? O que você estimula com isso? Porque é uma realidade. Hoje as pessoas elas vão buscar estética e o hormônio ele tá ali, ele pode ser usado, né? Ele vai ajudar a acelerar esses ganhos. E você está fazendo as pessoas procurarem no mercado paralelo medicações que não têm controle sendo prescritas por pessoas que não têm conhecimento. Então você acaba tirando do médico, que é o cara que tem capacidade técnica e legal de fazer uma prescrição, por causa dos motivos que eu não sei quais são, e as pessoas vão usar. Quem quer usar, ela vai usar. Eu falo até de bodybuilder, né? Tipo assim, esses dias pra trás eu dei uma palestra na faculdade, né? E aí eu falei sobre recursos egogênicos no geral, né? Não só gordura e hormônios. E aí no final da palestra, um menino me chamou assim e gritou, um moleque do 6º ano, falou assim: não, então, mas o que você acha aí que eles falam sobre hormônio? Porque eu já vi um monte de bodybuilder usar, o cara tá com cabelo lá. Eu falei assim, cara, vamos por partes. Primeiro, a pessoa que usa para competição, né, para ter um ganho estético, para ele chegar naquele nível do culturista que você falou, ele usa realmente umas doses elevadas que, às vezes, é tão elevada que tem estudos que comprovam que não tem melhora clínica, não tem melhora se você jogar uma dose tão alta. Ele joga drogas que não tem uma qualidade boa, porque não tem prescrição de um médico. E esse cara, sim, bota bastante a vida dele em risco. Quando você usa e mesmo quando eu acompanho, né, eu tenho alguns culturistas que eu acompanho, eu não prescrevo realmente a dose que eles usam. Eu deixo a medicação com eles e a gente tenta chegar num ponto em que eles não vão ter tanto efeito colateral do hormônio. É difícil não ter tanto por causa realmente da quantidade que ele tem que acabar usando para chegar naquele volume de massa muscular, mas tentando chegar o menos lesivo possível para ele. E a gente consegue, tem uns caras que a gente consegue chegar nesse ponto. Mas eu acho que esse preconceito veio muito da academia, veio muito...
pejorativo, né? Você tá tomando bomba, você tá... Cara, é que se a gente for ver, é muito surreal. As pessoas, elas colocam tudo dentro de uma caixinha e falam assim, é tudo a mesma coisa. Cara, é totalmente diferente um atleta de fisiculturismo usar os hormônios dele. É totalmente diferente o cara recreativo que tá buscando a estética. É totalmente diferente a mulher bodybuilder. É totalmente diferente a mulher que tá buscando estética. Né? Tanto na parte alimentar quanto na parte hormonal. Esporte de alto rendimento não é sinônimo de saúde. Você tem um monte de jogador aposentado com prótese do joelho e no quadril. Cara, endurance é uma das... endurance é terrível. Quantas mortes súbitas tem, né? Por alteração cardiovascular no endurance, né? Então isso acontece, né? E uma outra coisa que eu ia dizer é que esse hormônio que fica tão assim, com essa tão dificuldade, é difícil até na hora de você entrar com um paciente nisso, porque ele fica meio receoso, né? E a gente fala assim, cara, às vezes não é só pela estética. Se essa mulher realmente está com esse quadro que ela quer emagrecer e ela precisa, porque às vezes ela tem 30 anos, ela está com um percentual de 33%, mesmo que ela tenha dentro de um IMC normal, e ela tem esse quadro de SHBG, você não está usando esse hormônio só para estética. Você está usando esse hormônio para tratar o que foi causado para ela, entendeu? Então você está mudando o ambiente metabólico dela. Uma vez que você aumenta essa parte muscular dela, você diminui essa resistência à insulina dela. E aí, cara, é muito surreal, porque você tá com 30 anos, muitas vezes essa mulher ela não tem filho, daqui 3 anos ela chega pra você e fala assim, pô, eu quero engravidar. E aí você fala, se a gente tivesse começado com 30 a te tratar, a gente conseguiria tranquilamente. Só que agora você tá com 33, a gente vai ter que começar e vai ter que levar um tempo. Não é assim, né? Porque essa resistência à insulina, ela vai prejudicar a fertilidade dela. Sim. Né? Mais do que qualquer outra coisa. Mais do que a testosterona. Mais do que a testosterona. Entendeu? Então é muito complicado. E a gente parece que a gente tá remando contra a maré, né? Porque a gente fala coisas de saúde e aí vem o outro lado e fala que a gente tá errado. Né? É que assim, né? O normal mudou, né? Então... Lógico, tem pessoas que fazem uso errado ou por conta, então tira esse público. Mas quem procura uma clínica, um médico e tudo mais para fazer um tratamento, o que essa pessoa está buscando? Ela quer melhorar algo a mais do que ela já está. Então, uma pessoa que vai investir num tratamento hormonal, com supervisão, médico, equipe e tal, ela já treina, ela já come bem, ela já está num ambiente saudável, né? Até mesmo pro médico poder prescrever algo para ela. Com certeza, é merecimento, né? Então, assim, é uma pessoa que ela, na maioria das vezes, ela já é saudável e ela quer algo a mais, né? Então, uma pessoa que faz, às vezes, um tratamento, na maioria delas, ela não bebe, ou se bebe é muito pouco, ela não usa droga recreativa, porque ela tem uma preocupação com o corpo dela, tem uma consciência de soma de drogas. E aí você vê a pessoa normal, qual que é o normal? A pessoa com gordura no fígado, pré-diabética, que tem ali uma hipertensão, toma um remedinho para colesterol, para triglicérides, para, enfim, 4, 5 remédios, ela é normal. Quinta e sexta no bar, sábado no pagode, domingo no... É o padrão normal, ela não vai ser julgada e tá tudo certo. Porque a medicação dela não tem essa... É uma medicação normal, não é controlada, não tem esse como é que fala? Esse rótulo de bomba e tudo mais. E o cara que faz, às vezes, um uso por estética e hormonal, que tá na atividade física todo dia, se alimentando bem, risco cardíaco zero, exames perfeitos e tudo mais, ele é julgado. Ele é o cara errado da história. Então, acho que é muito... a medicina evoluiu como tecnologia, a farmácia evoluiu como tecnologia de medicação, mas as cabeças não evoluíram. Sim. Entendeu? Mas, na verdade, eu sou julgado dentro da minha própria família, né? Por causa disso. Porque, não, você é assim porque você toma bom. Não é apologia, mas as coisas mudaram. Se eu vou na casa do meu pai, na minha família, na parte do meu pai, e não como no domingo uma lasanha porque eu tô comendo legal, e eu não tô restritivo. Mas eu não como porque, não vai me fazer bem. Eu vou me passar mal. Né? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma alergia à farinha de trigo. E quando eu como, eu passo mal. Eu sou julgado. Eu falo assim, você tá fazendo dieta, mas você tá magro. Eu falei, cara, me deixa em paz. Né? Eu não tô doente. Né? E aí, eu trato vários deles, né? Minhas tias e meus primos. Cara, vários com resistência à insulina. Alguns já com diabetes. Depois fala que é de família, né? Depois fala que é de família. Minha família também é assim.
Cara, já de fui família, julgada por vamos isso, acordar por de tentar manhã. fazer uma dieta Exato. e sempre, de alguma forma, falar assim, você não precisa, você tá magra. Mas eles não conseguem entender na amplitude de que é um cuidado com a minha saúde e não por Vai além do corpo. exatamente ali querer emagrecer, né? E é muito legal o paciente que ele entra no consultório procurando estética, que é um paciente que eu gosto muito. Por quê? Porque esse paciente, ele sabe que se ele busca estética, ele vai ter que fazer a dieta, ele vai ter que treinar, ele vai ter que dormir, ele vai ter que fazer tudo certinho. E ele vai ganhar saúde. E ele vai ganhar saúde. Junto com a estética. Já o cara que entra buscando única e exclusivamente, eu quero ficar bem de saúde, eu tenho um pouco de medo. Por quê? Porque todo mundo, tá todo mundo bem aqui de saúde, né? Mas será que você tá cuidando da sua saúde ou você tá com uma doença em stand-by ali? Entendeu? Porque você não tá vendo. Então você vai dar aquela fugida muito foda, né? Não sei se pode falar palavrão. Pode, fica à vontade. Você vai dar aquela fugida da dieta que vai te prejudicar. Muitas vezes, de vez em quando não tem problema, mas quando essa regra começa a ser sempre, né? Porque essa pessoa que ela foge uma vez, ela vai fugir mais uma, ela vai fugir mais outra. Ela vai deixar de ir na academia e falar assim, não, eu tô bem, mês que vem eu volto. Ela vai deixar de dormir legal porque ela tá com um projeto de trabalho muito intenso e isso vai prejudicar ela. Mas não vai repercutir na performance do dia a dia dela. Ela fala assim, eu tô saudável. E aí, a hora que ela vai ver, ela tá doente. Sim. E acho que falando um pouco sobre esses medicamentos, né, que auxiliam aí no processo de emagrecimento, enfim, polêmicos. Ozempic, por exemplo. Eu acho que o Léo tocou num assunto muito legal dos pilares do emagrecimento. Se a gente for pegar os pilares do emagrecimento que ele falou, todos os pilares têm uma medicação. Sim. Eu acho que é por isso que muitas vezes o médico tinha uma rivalidade com o nutricionista. Porque o nutricionista, ele falava muitos nutricionistas, eu já passei em muitos nutricionistas, porque quando eu era mais novo eu era obeso. Eu já passei em muito nutricionista que falou assim, você não precisa tomar remédio. Faz essa dieta que vai dar certo. E realmente dava. Realmente dava. É que assim, cara, às vezes não é tão simples, né? Então, por exemplo, eu fiz uma enquete uns tempos atrás no meu Instagram, e que era assim, quem daqui deseja emagrecer? Seja 1 quilo, seja 20. 97% das pessoas falaram que sim. Aí, segunda enquete, quem aqui sabe que se você gerar uma restrição calórica, ou seja, comer menos do que você está comendo, você vai emagrecer? 97% falou que sim. Por que você não emagrece, então? Tá todo mundo querendo emagrecer e você sabe que comer menos emagrece? Faz. Porque as pessoas acham que comer menos... Entendeu? Comer menos é comer, tipo, a bolacha salgada com manteiga ou com margarina, comer com requeijão, tomar suco pra caramba. Então, as pessoas... Que elas não acham... escolhe, não sabe escolher realmente o alimento que vai fazer bem pra ela, né? Que elas vai comem auxiliar. Elas comem um Fusca com caloria de caminhão. Sendo que ela podia comer um caminhão com caloria de Fusca. E aí entra o que você perguntou do Ozempic, né? Que é uma coisa que eu defendo muito. O segredo do emagrecimento é a saciedade. Tá? Então, por que eu falo isso? Né? Então, até entrando na medicina, por exemplo. A medicina ela não cria um remédio ou um método para emagrecer, para queimar gordura. Ela cria estratégias para fazer você comer menos. Uma bariátrica, ela faz você comer menos emagrece. O balão intragástrico, ele faz você comer menos você emagrece. O Ozempic faz você comer menos, são análogos de LP1, Saxenda, Victoza e tudo mais. Sim. Bupropiona faz a mesma coisa, Venvance. Então são todas estratégias para te dar saciedade. Quando você tem saciedade, você consegue ter restrição. Porque passar fome por muito tempo, tendo a opção de comer, é muito difícil. O começo, ok, motivação, vamos lá, tá dando certo, ainda mais que o começo tem muita perda de retenção de líquido, então a pessoa tá empolgada. Só que não é só perder. E não se perde peso em uma semana. Então ela tem que perder, esse processo vai demorar e ela tem que manter. Então, criar um processo para a pessoa que ela passe fome é muito complicado. E as pessoas acham que fome está relacionada a volume. Não, fome ela é hormonal. Né? Então, por exemplo, como é que a gente consegue ter saciedade? Preenchimento gástrico. Então você enche seu estômago, né? Então aquela pressão intragástrica ali vai te dar uma mensagem de saciedade. Isso tem um lag ali de uns 10 minutos, por isso que às vezes a gente fica cheio, passei da conta e tudo mais. Só que vamos pensar, uma pessoa que vai adquirir saciedade... Esse lag é o GLP-1. E uma pessoa que vai atingir essa saciedade por encher a barriga toda hora, ela não vai ter déficit calórico. Então, não dá certo.
E quais são os hormônios mais fortes da saciedade? GLP-1, né? Peptídeo YY e colicistoquinina. São 3 hormônios que são liberados. Dentro desses medicamentos. O GLP-1. O GLP-1, se a gente for pensar em nutrição, ele vai ser liberado por fermentação de fibra no intestino e gordura monoinsaturada, abacate, azeite e tal. Peptídeo YY por proteína. E a colicistoquinina, gordura e proteína. Eu não falei carboidrato em nenhum. Tá? Então, o carboidrato, ele só vai te gerar saciedade se você tiver volume. Só que se você tiver volume, você tem muita caloria. Então, você tem que restringir volume. Mas se você for ver o carboidrato, você tem as gorduras essenciais no nosso corpo, você tem os aminoácidos essenciais, que são subunidades da proteína, você não tem carboidrato essencial. O corpo produz. Os esquimós estão aí para mostrar. Eles não, o carboidrato está no reino vegetal. Lá em cima não nasce nada. Né? E eles estão super bem. Tá? Mas sem carboidrato você não vai ter hipertrofia, insulina estimula... Ok, a gente não está falando de fisiculturismo força, né? E tal. A gente está falando de vida, essencial para a vida. Né? Mas o Ozempic nada mais é que um hormônio de saciedade, onde ele vai lentificar a digestão e vai oferecer mais saciedade para a pessoa. Mais saciedade, ela come menos. E aí que tá que eu falo com os meus pacientes, porque eu não sou nem um pouco contra a medicação. Eu sou contra as pessoas que acham que a medicação é a solução do problema. Então o que eu falo para ela? Não faz mais nada além daquilo, né? Só o Ozempic, ele vai te ajudar a ter adesão a uma dieta. Concordo plenamente. Então você pode ter o Ozempic, comer tudo errado e comer menos errado, você vai emagrecer porque gerou déficit calórico, depois que ele sair, a fome vem, você come errado em muita quantidade, você engorda. Agora, e se você tiver uma dieta prescrita? O Ozempic ele vai fazer com que você siga aquilo, porque você não vai ter fome, você não vai ter vontade. E aí você cria um hábito. Então você vai ter um emagrecimento mais rápido, você vai ter adesão àquela dieta, você vai ter um resultado e você vai mudar hábitos. Em 2, 3 meses você vai ter um puta resultado e você apenas continua. Então as pessoas que usam a medicação para ter mudança de estilo de vida, elas conseguem sucesso e muito bem. Agora quem se apoia naquilo para perder rápido... Não consegue, né? O Ozempic é uma medicação sensacional. Mas e a longo prazo, ela tem algum malefício? Não só o Ozempic, mas tipo, você citou Venvance. Então, vamos lá. No Ozempic, tanto o Ozempic quanto o Saxenda, o Victoza e agora o Ribelsus. Não conheço. O Victoza... Na verdade, tem o outro que saiu, né? Que é o duplo lá, como é que é o nome? É o Tirzepatida. Que aí é o GIP e o GLP-1. Isso, associado. Combo. Esse promete ser a bariátrica química, né? Sim. Vamos lá. O Victoza e o Saxenda, eles são mais fisiológicos. Por quê? Porque eles são diários. Qual que é a diferença? O GLP-1, ele é um hormônio que a hora que a comida atinge o fundo gástrico, ela faz uma produção desse hormônio e ele dura cerca de 2 a 10 minutos, que é a saciedade. Então, parei de comer. Já o Victoza e o Saxenda, ele dura um dia, 24 horas. Já o Ozempic, ele vai durar de 6 a 7 dias. Na meia-vida dele é de 6 a 7 dias. Então, por isso que ele é semanal. Mas atualmente a gente faz protocolos diários, né? Diário, mas 2 aí vezes por diminui semana. a dosagem, né? Por quê? Porque a hora que você joga essa dosagem alta uma vez por semana, o paciente ele sente muita náusea. É que tem a curva, na verdade, né? Então, a curva da medicação, né? Ela tem um platô lá em cima e esse platô é difícil dele aguentar numa dose mais alta. Se não é um paciente que tem uma insulina tão alta, né? Exato. E dividindo em 2 tomadas, você vai fazer um pico menor. E dividindo diário, vai fazer menor ainda. E a efetividade é muito legal. E esse Ozempic, ele não vai atuar só também tirando a saciedade. Ele é um hormônio que vai ajudar na resistência à insulina. Ele vai facilitar o uso da insulina e da glicose. Então já ajuda na resistência à insulina, já diminui lipogênese, a produção de gordura. E diminui a fome, né? Então aumenta a saciedade desse paciente, então o período entre as alimentações, e aumenta a saciação, que é a quantidade que ele vai comer, que é basicamente o que a bariátrica faz, diminui a quantidade que esse paciente vai conseguir comer. Dependendo da técnica. Algumas técnicas você vai ter ambas têm uma mudança metabólica também associada. Mas você quer concluir? Desculpa. Ela perguntou do Venvance. O Ozempic, ele não tem estudos ainda que mostram malefícios a longo prazo, tá? E também não vejo como malefício a longo prazo. O que pode causar é uma dependência desse paciente de medo.
né? De ele não Uma criar defesa essa psicológica, né? É. Não química. Ele não faz alteração no sistema nervoso central, mas tem esse medo de parar. Já outros que são os anfetamínicos, como Sibutramina. a sibutramina, o Venvance, o outro do Venvance, que é o Junev, que é também a mesma coisa que o Venvance, só muda o nome. Eles fazem alteração do sistema nervoso central. Como que eles diminuem a fome? Eles fazem um pico de dopamina, né? E atuam em dois... E eles mesmos atuam em dois núcleos, o PONC e o CART, que é promelanocortina e o receptor de cocaína e anfetamina, que vão inibir a fome desse paciente. Só que como efeito, ele também aumenta muito a performance cerebral do paciente. Sim. E aí isso sim pode causar uma dependência, porque esse paciente ele vai viver fora da realidade dele. Realidade. Né? Ele vai viver em uma performance muito grande. E isso vai causar esse paciente uma dependência dessa medicação, onde a hora que ele parar de tomar, eu brinco com os pacientes, é que você começa a andar de Porsche e aí depois você tem que voltar pro seu carro popular. Você não vai querer mais, né? Ou você vai andar a pé ou você vai andar de Porsche. E aí você vai querer andar de Gera uma Porsche. frustração. Né? Exato, gera uma frustração. Pessoal, só para interromper um pouquinho esse papo para vocês, eu vou pedir para quem tá ouvindo aí, se esse papo tá fazendo sentido para você, curta nosso canal, compartilhe, né? Isso ajuda com que a gente continue trazendo profissionais de gabarito aqui. Ajuda a gente. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Clica na joinha. Então eu acredito que, só finalizando essa parte medicamentosa, amor, do jeito que você pediu, e até assim, quando usar e como usar. Eu acredito realmente que o paciente que acaba usando de forma não acompanhada, né? Pô, minha vizinha usou o Ozempic, eu vou começar a usar também. E aí ela não tem o resultado que ela deseja, e aí ela chega para você frustrada e fala assim para mim: olha, eu já usei todas as medicações que você pode imaginar. Já usei sibutramina, já usei Ozempic, já fiz todas as medicações possíveis, doutor, e não tenho jeito, eu não emagreço. Aí sempre a gente pergunta, mas tá bom, quanto dessas vezes você cuidou da alimentação, você fez exercício físico, você manteve uma rotina? Ah, nenhuma. Então, assim... Muitas vezes essa pessoa, ela até fala, não, eu já fiz dieta, várias dietas da internet. É verdade. Então, assim, isso tem esse ponto. Na fiz jejum intermitente, né? De então, 12 assim, horas. E Não, muitas e tem vezes uma coisa. nem entendem como o próprio organismo funciona, Exato. né? Porque essas medicações, elas pedem uma dieta diferente, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está usando Ozempic, eu não posso usar com ela uma dieta, por exemplo, que seja rica em gordura e muita fibra, porque eu vou travar ainda mais a digestão dela. Então, é uma medicação que já lentifica a digestão e eu ainda vou colocar isso. Outra medicação, por exemplo, que se usa muito para emagrecimento, que é o Jardiance, que ele vai ter uma eliminação... Isso é um ponto muito importante. Porque muitas vezes a pessoa usa o Ozempic sem fazer dieta e aí ela faz constipação. Na segunda consulta ela volta no médico, o médico vai dar o que para essa pessoa? Orlistat. Ele vai dar o Orlistat, que diminui a absorção de gordura. Nossa. Só que diminui a absorção de vitamina. Essa pessoa ela tá... E ela fica magra e desnutrida. Desnutrida. Então, a dieta ela tem que andar com a prescrição médica, né? Então, E o Jardiance que você ia falar? O Jardiance, ele elimina uma fração do seu carboidrato ingerido. Então, ele vai gerar um déficit calórico, você vai estar eliminando ali X gramas de glicose via urina. Você consegue eliminar, acho que até 100 gramas de glicose. 400 calorias. 400 calorias de déficit. Não só o Jardiance, né? Tem outros, da glifosina também, tem a Forxiga, né? Eu vou passar uma dieta zero carbo pra uma pessoa dessa? Eu vou gerar uma hipoglicemia nela. Entendeu? Então, jejum, setor... Não, eu vou fazer ela, vou ter que gerar uma restrição calórica, mas vou ter que colocar o carboidrato. Mas se você colocar muito carboidrato nela também, ela faz infecção de urina. Sim. Dependendo da ingesta de água também nela. Aí tem que dar... Você não pode zerar, mas também não pode ir muito alto. Ah, vai passar o Orlistat. Cara, eu não vou encher ela de gordura, porque senão ela vai viver no banheiro. Entendeu? Então você tem que dançar conforme a música. E aí eu acho que vem nessa parte da estratégia alimentar, né, Bernardo? Cara, porque assim, a gente vê que tem um monte de estratégias alimentares, né? Eu brinco que às vezes eu uso mais de uma estratégia, às vezes numa mesma semana, e a pessoa fala, mas... Dia é jejum, um dia é cetogênico, então, mas, dia assim, low carb. Aí eu falo assim, mas é porque assim, eu já tenho um metabolismo adaptado a fazer esse tipo de flexibilidade metabólica. metabólica. Metabólica, exatamente, né? Eu treinei o meu metabolismo, né?
treino, não só com treino de musculação, um treino realmente, uma época, um período eu fiz de um jeito, outro período eu fiz de outro jeito, então eu comecei a ver qual a estratégia que encaixava melhor para mim. Como que você, hoje, com um paciente chega, já fiz todas as dietas que você já pensou, e essa paciente talvez esse paciente nunca teve uma balança em casa e como que você explica para ela que calma, a estratégia vai depender da minha avaliação, não de como você pensa que tem que ser. Eu acho que você tem que quebrar também aquele negócio. Cara, você já fez tudo, mas vem comigo. Deixa eu fazer agora. Deixa eu fazer. Você já fez tudo, deixa eu ver. Posso? Não, mas já aconteceu, cara, de eu fazer, a pessoa fala assim, mas isso não, eu quero assim, eu quero assado, tal. Tipo, ela meio que monta a dieta dela, praticamente o que ela tava fazendo. Aí você fala, tá, beleza, é isso aí, então... Beleza, vai. Aí ela volta, não deu certo, então, agora posso ser minha vez de fazer? É sério, já aconteceu isso mais de uma vez. Mas, você perguntou, eu tento passar a responsabilidade pro paciente, cara. Aquela coisa o meu nutri deixa. Cara, eu não gosto disso. Cada um tem que ser responsável pelas suas atitudes. É que se a pessoa não sabe, se ela não tem conhecimento, ok. Mas se ela tem conhecimento, acabou, né? Então, o que eu faço com ela? Uma bioimpedância, explico pra ela, é deficiência de massa muscular, então a gente tem que ir por esse caminho. Não, sua massa muscular tá legal, a gordura é por outro, tal. Exame. Olha, você tem uma resistência à insulina funciona assim, assim, assado. Você tem uma alteração de conversão de T4 e T3, porque você tem uma ferritina muito baixa, porque disso, a B12 está baixa, porque você tem uma hipocloridria, enfim. Eu explico para ela. Os seus problemas são esses por causa disso e disso e disso. Se ela errar, ela tá consciente. Não sou eu que falo, o meu nutri não deixa nada. Não. É sua responsabilidade. A necessidade dela, né? Você prescreveu baseada na necessidade dela, né? Porque eu quase desisti da profissão, cara, no começo, porque me estressava eu ter que negociar a saúde do paciente. Tipo, eu tinha que negociar com ele algo que era bom pra ele. Falei, calma aí, amigo, tá inverso o papel aqui. Eu tô tentando te ajudar, eu não tô te... eu contra você, né? Aí no retorno, você vai ficar bravo comigo que eu não consegui fazer. Não vou ficar bravo. Você que tem que ficar bravo, cara. A saúde é sua. Não, e o que eu falo, às vezes o paciente veio uma vez, né? Aí fala assim, não vou voltar porque eu não fiz nada. Falei, bem, aí que você ele fica adiando o retorno, porque ele não conseguiu cumprir o retorno com é pra aquilo, isso, eu tô aqui pra te ajudar. O que você não conseguiu? Vamos arrumar. E aí fala assim, é difícil, né? Olha, o retorno era para 60, mas como eu não fiz nada, eu esperei mais 30 dias para eu começar a fazer, para eu voltar aqui diferente. Eu acho legal essa parte de você ter um compromisso de ir até o profissional que está te acompanhando, porque acho que isso também gera um engajamento na alimentação e no protocolo medicamentoso, ou protocolo de exercício físico. Mas eu acho que a pessoa tem que se conscientizar que quando ela não faz, a gente vai voltar lá, a gente vai brigar com ela. Porque sou pai dela, cara. É bem pra ela. E não tem problema se ela não fez. Eu falo assim, não, problema. Qual que foi a dificuldade? Vamos ajustar? Você falou, em 60 dias não fiz, agora eu vou fazer. Meu, se em 60 dias você não fez, esquece. 30, volta, vamos mudar. Me fala o que deu, o que não deu. Uma coisa que eu tenho feito, alguns pacientes... Quando eu começo, eu dou para os pacientes 45 dias, 60 dias. Mas eu vejo que se o paciente fez ou não fez e qual foi a dificuldade, eu viro para ele e falo assim, cara, você vai ter que voltar a cada 20, a cada 30, porque eu sei que eu vou ter que pegar na mão desse paciente e falar assim, daqui um mês eu quero te ver. Daqui outro mês eu quero te ver. E depois que eu comecei a fazer isso, cara... A aderência aumentou, né? A aderência aumenta muito. Eu também faço isso. Porque se você deixa 60 dias, ele faz 30, ele vê resultado, ele larga a mão e aí a hora que ele volta em 60 não tem resultado. Mas eu gosto de ir espaçando, cara, porque eu defendo uma coisa assim. Eu também. Aos poucos você tem que ir espaçando. Eu acho errado, eu falo pras pessoas, eu sou nutricionista, eu pago minhas contas assim. Mas é errado depender de nutricionista a vida inteira. Esse negócio de você ter uma folhinha na parede grudada a cada mês, isso não vai te levar a lugar nenhum, você tem que aprender. Então a gente vai usar, por exemplo... Tornar isso um hábito, né? Entender o processo. A gente vai fazer essa dieta por quê? Por causa disso, disso, disso. Então ela aprende a fazer aquilo. Essa por quê? Ela dominando aquilo, ela entendendo por que ela fez aquilo, se ela tá no hotel, se ela tá nas férias, se ela tá em qualquer ambiente, ela sabe ser autossuficiente. Ela não pode fazer um carnê com o nutricionista e ficar pagando aquilo mensal voltando de 30 em 30 dias. A gente come do primeiro dia de vida ao último.
Você não pode depender de um nutricionista para saber comer. Tudo bem, é performance, é uma coisa muito específica, ok, você vai ser mais recorrente. Agora, comer por saúde, não. Eu uso muito pouco as medicações que a gente tava falando, né? O Ozempic, são poucos os casos que eu uso, Venvance raramente. Por quê? Porque eu vou tentando dar essa chance pro paciente. Só a hora que eu vejo que realmente não vai, eu vou precisar dar esse gatilho para ele, porque eu não quero que ele fique pro resto da vida com esse remédio. Né? Eu tenho vários relatos de pacientes que falam, eu usei sibutramina por 10 anos. E assim, não falando assim, o que a gente vê na prática endocrinológica é que o colega acaba fazendo com que o paciente retorne lá só para refazer a mesma receita, para ele pegar a medicação, né? Isso eu acho péssimo, né? Mas foi controlada, né? Ainda mais foi controlada, né? E é como acontece com o psiquiatra, acontece com todo mundo, assim, né? Que acaba dependendo. E realmente eu acredito no poder da educação no paciente. Se você para na primeira consulta com ele, explica aí 20 minutos, 30 minutos, na segunda mais 30, 1 hora, ele pode achar que é chato toda vez que entra e você parece dar um sermão para ele, mas não é um sermão. Eu falo, estou fazendo isso para te orientar. Eu sempre falo do carro, pode usar do carro agora que é bom. e sempre passo, eu falo, você pode passar com um nutricionista, acho legal, mas tá aqui a calorimetria, não acho legal, acho que é necessário, tem aqui a calorimetria, tem aqui uns aplicativos que você também pode usar já para começar a controlar a sua caloria. E a estratégia do cardápio, você vai mudando com ele. Sim. Você vai mudando, você vai estudando, você vai vendo o que vai te dar mais resultado. Então, isso eu acho que é educar essa pessoa a realmente ser um pouco mais autossuficiente, né? E entender o processo de emagrecimento. Então, ele fica frustrado pro resto da vida porque ele não sabe emagrecer e só acha que o jeito que ele faz só engorda. Não, ele engorda e emagrece, engorda e emagrece, engorda e emagrece, né? Uma coisa que eu vejo muito também a gente começa a tratar esse paciente, ele começa a perder peso, começa a ganhar massa muscular. Aí ele começa a ter fome. Porque ele tem mais massa muscular, o metabolismo aumentou. E aí esse paciente, ele começa a ficar desesperado. Fala assim, doutor, eu tô começando a ter fome. Começando a ter fome. Eu falei, calma, cara. Isso é bom. Isso é bom. Seu metabolismo tá melhor. Vamos comer. Né? E aí ele começa a comer mais. Ele fala, não, doutor, eu vou engordar. E ele começa a ficar com medo. Então você começa a dar mais... falar mais com esse paciente. Falar assim, cara, você pode comer mais. Tá? Desde que você treine. Coma certo. Né? Desde que você coma certo. Outro assunto hoje que está bem assim alta, que eu quero, antes da gente, eu sei que já tem 1 hora e pouco aí de pod, mas que eu queria abordar seria a parte da reação inflamatória sistêmica. Hoje eu acho que ele é o queridinho aí dos médicos, etc, né? Rodolfo, cara, assim, eu tento explicar de uma forma bem tranquila, assim, eu falo assim, reação inflamatória sistêmica, pessoal, é um processo normal do seu corpo. Né? Para você ter todas as reações ali do teu corpo, você tem um processo inflamatório associado. No treino, você tem um processo inflamatório associado. O problema não é a reação, porque se você tiver sem reação inflamatória nenhuma no seu corpo, você tá morto, né? Mas o que você vê assim dos malefícios hoje que aí eu chego, que é o ponto do aumento da observar num exame laboratorial que essa reação inflamatória sistêmica está muito alta, né? O que você acha que nesse impacto do emagrecimento, o que isso pode causar? E depois para o Bernardo, quais os alimentos que a gente pode, qual a estratégia alimentar que a gente pode fazer para melhorar essa reação inflamatória sistêmica? É que a gente tem que pensar que a gente tem 2 tipos de inflamação. A inflamação sistêmica crônica e a aguda. Né? O treino é uma inflamação sistêmica aguda, onde eu vou elevar aquele cortisol para que essa pessoa ative e fique bem. Já a inflamação sistêmica crônica é aquela ruim, onde eu vou fadigar o meu corpo dessa inflamação e vou gerar diversos distúrbios hormonais. Como que a gente chega nessa reação inflamatória crônica? Quais são os grandes causadores dessa reação inflamatória crônica? Primeira coisa, alimentação. Puxando o seu gatilho do carro, você tem um carrão, uma Porsche. Cara, você vai abastecer sua Porsche com que combustível? Né? Então, alimentos que são... São os alimentos. Né? Então, seu carro, seu corpo é seu carro. Se você tiver uma Porsche, essa Porsche, se quebrar, você tem seu corpo ainda. Só que o seu corpo, se ele quebrar, você não tem mais nada. Então, se você abastecer o seu corpo com alimentos bons, seu corpo vai reagir bem. Segundo, vícios. Tabagismo, alcoolismo, isso vai aumentar a oxidação do seu corpo. Essa oxidação vai levar o seu corpo a essa inflamação. Açúcar em excesso
vai aumentar a glicação. A glicação também é um processo de inflamação. E aí entra a polêmica, o glúten e a lactose, né? Caseína. Caseína. Poucas pessoas sabem da caseína, né? Falta de músculo também, pode ser que... Falta de músculo. Por quê? Porque você não vai ter um metabolismo para reagir. Falta de água. Eu falo que o nosso corpo é tipo um moinho. O moinho, ele cai a água e esse moinho vai girando. Quanto mais a água girar, melhor. Mas também não pode ser muito, porque aí senão essa pessoa vai ficar muito diluída. Falta de vitaminas também, que são antioxidantes, né? Sensacional. Porque as vitaminas são antioxidantes, principalmente vitamina C. E hoje a gente tem, inclusive na clínica, várias outras opções que são muito mais fortes que a vitamina C, como o PQQ, por exemplo. Ácido alfa-lipoico, glutationa. E aí todo mundo às vezes fala assim, não, essa soroterapia não funciona, né? Até fazer a primeira vez. Até fazer a primeira vez. A minha mulher, inclusive, ela falava, não, a soroterapia não deve funcionar muito. Até a primeira vez que ela fez, nunca mais ela quer fazer. Não quer parar de fazer. Então, são inflamações que vão gerar um processo de fadiga no nosso corpo. E o corpo inflamado, ele não emagrece. Quais são os principais indicadores que você vê, fora a sintomatologia de fadiga, no exame de sangue, assim, que vão falar da reação inflamatória sistêmica? Fora fadiga, cansaço, queda de cabelo, acne, celulite, constipação, gases. Nossa, eu tô Fora isso, Queda de cabelo, né? Fraca. Fora essas, PCR aumentado, né? E aí a gente vai e fala, não, PCR aumentado é fator cardiovascular. Também. Final, né? Final. Depois que a reação inflamatória sistêmica tá pancando, né? Que vai fazer uma reação inflamatória sistêmica tão grande que vai causar uma lesão no endotélio do vaso e aí gerar realmente uma placa ali de ateroma. Você tá batendo tanto no seu corpo que ele vai reagir uma hora, né? E aí você vê que não é só o colesterol que é o malvado da história, né? Que, na verdade, aliás, é o que paga a conta e nem tem culpa. Coitado. Exatamente. Que é o mocinho, né? E aí você vai e bate no seu corpo ainda com uma estatina, aumentando essa inflamação. Gerando mais quebra de músculo. Matando coenzima Q10. Exatamente. Homocisteína, que é um marcador de inflamação endotelial. Mais crônico, né? Mais crônico. E eu tenho visto muito isso porque as pessoas elas têm buscado muita performance e elas tomam cada vez mais café e esse café aumenta muito a homocisteína. VHS, velocidade de hemossedimentação, também muito, muito relacionado com a parte alimentar. A homocisteína, inclusive, ela é indicativo de deficiência de vitamina B12 e B9. Você considera STH e cortisol? Eu considero por estresse adrenal ali e geralmente está associado a uma inflamação inflamatória sistêmica. Eu olhando como endócrino, eu não considero ACTH e cortisol para inflamação. Eu olhando como médico integrativo, eu considero ACTH e cortisol. Por quê? Na endocrinologia não existe a fadiga adrenal. Na medicina funcional integrativa existe. E aí você olha pro paciente, você trata a fadiga adrenal dele, resolve a vida dele. Foi uma das coisas que eu procurei o Bernardo, inclusive, falei, cara, tô mal. Dieta tem tudo a ver com essa parte mitocondrial, né? E a gente fala realmente dessa saúde mitocondrial, né? Que eu acho que é um dos grandes... dos grandes conceitos que mudaram realmente essa parte de emagrecimento, né? Que é a saúde mitocondrial. Então, assim, e você falou de saúde celular, que está muito ligado a isso. Então, quando você dá esses fatores que melhoram a reação inflamatória sistêmica, você está diretamente melhorando a saúde mitocondrial desse paciente, né? Uhum. Então, você está melhorando essa parte de saúde mitocondrial dele, então ele vai dando mais combustível para ele, então você vai melhorar, consequentemente, a parte da taxa metabólica basal, vai conseguir fazer um emagrecimento desse paciente. Então, por isso que realmente o protocolo de injetável com alguns antioxidantes fazendo com que você fique com o seu corpo melhor nessa parte mitocondrial, vai fazer com que você emagreça. Né? Associado, lógico, a uma alimentação, né? Etc. E é interessante que essa fadiga mitocondrial ela é muito, muito visível na bioimpedância que a gente tem feito. Né? Por quê? Porque... Puta, a gente podia abrir uma aqui pra eles verem, né? Por quê? Porque a gente vê tanto a hidratação como a hidratação celular. E muitas vezes essa pessoa ela tá hidratada de volume de água, mas a hidratação celular dela tá ruim. Por quê? Porque ela tá ruim. A fadiga mitocondrial dela tá deixando o motor fraco e não tá entrando água dentro da célula, ela tá retendo o líquido. E aí a saúde celular dela cai. E aí você faz um protocolo de biogênese mitocondrial com PQQ, NAD, etc. E antioxidantes,
melhora a hidratação da célula dela, a pessoa fica revitalizada. Gente, então não é charlatanismo, tá? Pode não ter um molhão de estudos revisados pela indústria farmacêutica, você pode não ter 1 milhão de speakers falando, mas não é charlatanismo, realmente funciona porque tem uma base científica e tem realmente... E a gente faz, né? Eu Fisiologia, também né? faço. tem fisiologia Fisiologia. e tem clínica, e tem melhora clínica. Né? Eu acho que se o médico ele voltasse lá no primeiro ano de medicina e lembrasse da professora de fisiologia, muita coisa ia ser explicada. NADH, cara. Cara, ciclo de Krebs, ele tá presente pra caramba. NAD e FAD são as duas moléculas mais prevalentes no nosso corpo. Sim. E aí... Agora eu tenho mais. Tem implante. E aí a gente vê que esses exames todos que eu tipo, quis perguntar sobre os exames, porque realmente são exames que não se pedem na rotina, né? E muitos deles são realmente... Vários colegas falam assim, não, isso aí não precisa, né? Não precisa pedir uma susteína, pra que serve, né? Então, Já assim, escutei de amigo endócrino, cara. Não precisa, de cardiologista. Não precisa pedir hemostatina, isso daí é irrelevante. Como assim, irrelevante, cara? Você fala assim, não, calma. E eu acho que nessas horas falta um pouquinho de 1 hora pra tomar café, né? Então você fala pro cara assim, vamos fazer o seguinte, vamos sentar aqui, vamos tomar um café, vamos trocar uma ideia. na Tudo verdade, isso aqui. na verdade, assim, a gente começou a ter essa difusão de um conhecimento mais novo, muito rápido, né? E assim, talvez não tenha dado tempo realmente de ter chegado lá na medicina, lá no tradicionalismo, que é na faculdade. Então, o dia que realmente esse professor tal começar a promover esse outro tipo de conhecimento dentro do meio acadêmico, acho que vai ficar um pouco mais fácil da gente falar sobre isso. Tem alguns estudos Mais que aceito, falam, né? tem alguns estudos que falam que uma descoberta leva de 7 a 10 anos para ser implantada na medicina. É muito tempo. Não dá pra esperar mais, né? Não dá para esperar de 7 a 10 anos pra Tem isso. a partir de interesse, né? Então, deixar a pessoa saudável não dá dinheiro, né? Cara, Você resolver o problema não dá dinheiro. Você manter a pessoa doente tomando eu não sei remédio se por vocês muito viram tempo. hoje o que a Anvisa proibiu. Não. O ashwagandha. Sério? É. Mas por quê? Nossa. É fitoterápico? Exatamente. Ela não é considerada mais fitoterápico. Exato. Mas e aí, vai... Só proibiu. Soltaram uma nota hoje que a ashwagandha tá proibida de prescrição. Ah, não vi isso. É. E aí tá todo mundo falando, pô, mas é um fitoterápico. Sim, mas ela é boa, né? O CBD. Cara, quais os imensos benefícios do CBD. Eu amo CDB. Entendeu? E aí proibiram. Por quê? Porque quebra o ciclo da indústria farmacêutica. Isso eu acho que é um tema para o próximo episódio. Mas, Bernardo, só pra gente não se estender tanto que não ficar tão maçante, espero que não esteja maçante, porque acho que o papo tá bem legal, acho que dá pra usar bastante coisa pro dia a dia. Mas fala assim, os principais alimentos que hoje você consegue fazer uma modulação da reação inflamatória sistêmica, assim, o que você consegue ajeitar? Cara, vou falar por mim, né? Eu sou um pouco cético com isso. Por quê? Hoje você vê muito, por exemplo, o modismo do shot. Ou o que vai neles, né? Então você coloca lá curcumina, então cúrcuma, né, no café, gengibre, pimenta, limão, enfim. Glutamina e assim por diante. Vinagre de maçã. Então a pessoa faz ali num café que, cara, não sei nem como é que ela consegue tomar aquilo, né? Manteiga ghee. Não, tem que ser uma coqueteleira desse tamanho pra caber tudo que a pessoa coloca. E assim, cara, o que eu falo pras pessoas? O seu corpo, ele tem uma capacidade antioxidante, anti-inflamatória fantástica. Só não atrapalha ele. Qual que é a melhor forma de você limpar o seu corpo? Jejum. Tá? Se você jejuar, você tá dando descanso pro seu sistema digestivo, você tá dando descanso pro seu intestino, você tá dando descanso pro seu fígado. Acabou. Ele tem todas as... Se você for uma pessoa nutrida, né? Se você for uma pessoa que não tenha deficiências nutricionais, ele vai saber fazer exatamente o que ele tem que ser feito. Então não existe nada mais forte do que isso, né? E o que é nutrir uma pessoa? Né? Por exemplo, vocês falaram algumas coisas, né, da homocisteína B12, da vitamina C, do soro. Cara, a vitamina C ela compete com a glicose no intestino. É comum você pegar de pessoas com deficiência de vitamina C mesmo suplementando. Por quê? Sim. Porque ela sente de carboidrato. Sim. É comum você, por exemplo, ter pessoas com cisteína alta por deficiência de B12, seja porque ela tem medo da carne vermelha, ou seja porque, por exemplo, ela tem uma hipocloridria.
Porque ela consome muito glúten, porque ela consome muito álcool, porque ela tomou omeprazol a vida inteira dela, então ela mexe no pH gástrico dela, ela não tem absorção de B12 suficiente. Então, eu olho muito para intestino, né? Então, por exemplo, parte gástrica, claro, eu pego muitas pessoas com essa sintoma de hipocloridria, empachamento, digestão muito lenta, distensão e assim por diante. E muito intestino, que é o que o Rodolfo falou do glúten. O glúten é frescura, né? Ou é celíaco ou não é. Não, a gente tem uma sensibilidade não celíaca a glúten que existe. Cara, tira uma semana o glúten. Tira Entendeu? uma semana. Então, E volta a comer ele depois. a gente tem impermeabilidade intestinal, que é uma coisa que tá, né? Você vê em exames, zonulina e tal, ou você vê conversando com a pessoa. O quanto isso está presente, e as pessoas nem sabem o que é isso. De uma forma fácil de explicar, não, seu intestino está aberto. Então você começa a ter entrada ali de patógenos, de bactérias, protozoário, toxina, macromolécula, enfim, coisas que não eram para entrar, você vai ter uma hiperativação do sistema imune. Se você tiver uma carga genética para doença autoimune, você vai desenvolver. Entendeu? Então, quem que é o seu shot perto disso tudo? Né? O que as pessoas perguntavam para mim no começo da pandemia: o que eu tomo, o que eu faço? Eu falava, né? Cuida do seu intestino. Só isso. E Cuida do seu intestino. E por isso que a glutamina ela ficou muito prevalente na pandemia. Né? Deu um boom de A glutamina. glutamina as pessoas acham que é pro músculo, né? Cara, a glutamina tem participação no metabolismo muscular e restauração, mas é a glutamina que a gente produz. A glutamina que a gente toma ela é totalmente intestinal. Para permeabilidade intestinal, fechar os enterócitos e assim por diante. Nutrir os enterócitos. Então, eu vou muito mais para essa parte básica. Eu acho que menos é mais, acho que menos invenção de moda. Né? Então, uma dieta mais limpa, mais comida de verdade, nutrição mesmo, tipo, densidade nutricional. Então, você ter refeições ricas, né? Seja qual vertente a pessoa siga, né? Que hoje tem... dieta parece time de futebol, né? Tem uma galera do jejum, da dieta flexível, do veganismo, um briga com o outro. Né? Então, independente da sua crença ali, que seja uma nutrição nutritiva e que eu falo para as pessoas, eu tô mais preocupado com o que eu vou tirar de você do que eu vou colocar. Tira isso, isso, isso. Mas o que eu coloco? Tá vendo essa lista? Põe o que você gosta. Dá certo. Porque o que você tira dá muito mais resultado do que essa ideia das pessoas, o que eu tenho que colocar. Ela faz shots mirabolantes, ela investe um dinheiro ali, ela coloca uma pitada de cúrcuma, que deve ter fração de curcumina. De absorção, né? Onde o estudo da curcumina é feito com um rato que pesa 200 gramas. Amigo, pra você ter essa colherzinha de cúrcuma que você tá colocando, você vai ter que viver 300 anos, amigo. Entendeu? Psicologicamente é muito bom. Ela começa o dia com um shot de... Pô, tô saudável, vamos lá, vou fazer certo. Legal. Então, o paciente, posso manter? Mantenha. Eu não falo pra ela que não serve pra nada. Mantenha. Porque isso faz com que ela continue numa trilha motivada de saúde, de bons hábitos e tudo mais. Só que... E é um dos gatilhos do Ozempic diário, tá? Se a pessoa... O compromisso dela aplicar faz a diferença. Então, toda medicação em todo o tratamento, por mais que não tenha, às vezes, uma significância... clínica tão exacerbada, você tem, né? Essa parte de comprometimento do paciente, né? Rotina, né, cara? Rotina. É o que a gente pratica diariamente. Então, você tá estimulando aquela pessoa a ter bons hábitos. Então, para fechar essa parte de anti-inflamatória, né? Dieta anti-inflamatória, eu vou muito mais por essa linha. Entendeu? De tirar os agressores, nutrir o corpo e deixar que ele faça esse papel. Entendeu? Tem como uma relação à parte da água, que o Rodolfo falou, e eu vejo você falou uma vez numa live que a gente fez sobre acordar com eletrólito. Eu achei legal também essa parte, né? Adorei também. Achei bem interessante. Nos Estados Unidos é muito... Eu não gostei, não. Pra ele não deu bom. Você não gostou? Cara, me dá... Pode dar diarreia. Me dá muita diarreia, cara. Muita diarreia. Muda a osmolaridade e dá diarreia. Mas nos Estados Unidos isso é muito forte, né, cara? E as pessoas acham que se hidratar é tomar água. Não, tá? Claro que é, mas assim, se você tomar uma água destilada, você não tá se hidratando, né? Então você tá matando sua sede, mas você não tá se hidratando. Mas, Bernardo, você vai dar sal pra mim, eu tenho pressão alta. Você tem pressão alta por causa da sua resistência insulínica, né? É isso, cara. As pessoas têm medo do sal na pressão Cara, melhor alta. Pré-treino, sal. Eu coloco sal e eu dá. Entendeu? Né? Por Não, quê? Light, sal light. O sal light ele Também de tem manhã. enriquecido com potássio, né? Sim. Então, De manhã.
Ah, mas eu não vou no banheiro à noite. Porque eu falo para as pessoas que a gente acorda desidratado. Ela fala, mas eu não vou no banheiro à noite, como é que eu acordo desidratado? A água participa de todas as reações químicas do corpo, a gente elimina a água como CO2, pode ver que você acorda seco, sua urina super amarela, você acorda desidratado. Afinal, você respira, né? Ainda bem. Você vai fazer atividade física de manhã, o que o corpo usa na atividade física que a gente estava falando? Reserva. Você tem glicogênio, você tem gordura, reserva você tem. O que você... Qual o motivo que você pode ter de fraqueza, de quebrar num treino, de ter mal-estar e tudo mais? Falta de eletrólito, né? Água e principalmente sódio, potássio, magnésio e assim por diante. Então, você repor eletrólito numa pessoa, principalmente em fase de jejum, é essencial. Maravilhoso. Tá? Por quê? Vamos pensar assim, quem que vai buscar dietas que tenham jejum, que tenha cetogênica e tudo mais? Por mais que isso tenha uma função clínica muito boa, né? Então, cetogênica, então nem se fala para a parte clínica, elas são usadas e conhecidas para emagrecimento. E quem que vai buscar emagrecimento? Uma pessoa que provavelmente tem resistência insulínica. O que excesso de insulina faz? Vai mudar o mecanismo de aldosterona, que vai fazer com que o corpo retenha mais água e sódio. Então, uma pessoa que ela tem mais retenção. Tanto é que ao ponto, se ela for ganhando muito peso e muita retenção, ela vai ficar hipertensa. Né? Que aí... Porque a hipertensão, cara, não é um problema de ingestão de sal. É um problema de retenção de sal. Sim. Exatamente. Se a gente pegar aqui uma colher de sal, colocar na água e tomar, ninguém vai ter pressão alta. E A Mas questão tem da gente que água segura. não infiltrar na célula, né? Tanto que a primeira medicação que porque todo nós não médico temos, usa... né? Nós não temos resistência, né? Exato. Mas toda a medicação, a primeira medicação que todo médico usa... É o IECA, né? É o IECA. Ou então Umbra, né? um diurético. Pra Tirar essa aquilo. água. E aí melhora a pressão dessa paciente. E aí você coloca o paciente num jejum, numa dieta low carb e tal, o que a insulina dele vai fazer? Cair. O que o corpo dele vai fazer? Pegar toda essa água retida e mandar embora de uma força muito grande. Tanto é que você passa uma dieta cetogênica ou característica cetogênica para um obeso, ele perde 5 quilos, 6 quilos na primeira semana. É muita água, né? Tremedeira, dor de cabeça. Exato. Falta de sal, falta cara. carboidrato, me falta força, tenho dor de cabeça. Não, falta sal. Coloca sal na água, pode ser o normal, mas se possível light, ou compra suplemento de sais minerais, se hidrata, entendeu? Você vai ver que isso Aí passa. eu tenho tomado toda manhã e acabo treinando em jejum. Em jejum melhora. É importante, cara. A reposição de eletrólitos, eu falo para as pessoas, tomar água demais desidrata. Ah, como assim tomar água demais desidrata? Que tem essa mística, né? Não, você tem que tomar água o dia inteiro, 5 litros. Aí eu pergunto para o paciente, lá pelas 3, 4 horas da tarde, você costuma ter fraqueza? Você fica meio... Às vezes levanta e fica meio zonza. Não, fico. Então, você esforçou tanto essa ingestão de água durante o dia que você mais eliminou sais minerais que você ingeriu. Que pode reparar que você toma água, poucos minutos depois você está no banheiro e sua urina está transparente. Você está tá com perdendo sede, né? sal. E tem muita Entendeu? paciente, principalmente mulher, agora nesse período de verão, que ela não só faz o jejum intermitente ou a low carb, mas ela associa a um chá de cavalinha, a um chá verde. Potencializa Ela isso. potencializa mais ainda essa diurese. E aí, meu? E ela não toma sal, não come sal, porque sal incha. Exato. Contrário. Entendeu? É aí que você vai fazer com que esse ciclo gire e Do fique jeito tudo certo, bem. né? Muito bom. Uma aula. É, pessoal, foi uma aula, assim, muito conteúdo muito vasto aí que vocês tiveram. Eu sei que, como é um primeiro podcast sobre tudo isso que a gente falou, né, isso pode gerar várias dúvidas, mas a gente está aqui disponível para vocês tirarem essas dúvidas. Rodolfo, onde as pessoas conseguem te Encontrar aí Encontrar. nas redes. Bom, no Instagram é @dr.rodolfobuoso e tem o link da bio lá, vai direto para a clínica, o Essence, e tenho certeza que a gente pode ajudar todo mundo aí a conseguir encontrar de novo ou pela primeira vez a melhor performance, a melhor qualidade de vida e uma longevidade saudável, né? Onde as pessoas envelheçam e tenham qualidade de vida, não fiquem velhas, né? E, pô, prazer demais estar do lado dessa máquina de conhecimento. O Léo também. Não é uma máquina de que não sou conhecimento. uma máquina. Não é uma Uma máquina. Uma máquina de conhecimento também. Muito bom. Dri, prazer enorme. E tamo junto, que vocês precisarem, estamos à disposição. E se entrar lá no Instagram também, tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem. Eu demoro às vezes para responder, mas eu respondo. É isso aí. E você, Bernardo? O meu principal canal é o Instagram também, @nutricionista Bernardo Maia. Tem um link da bio, onde você consegue
tem os contatos, pode mandar direct, que eu também demoro um pouquinho, mas respondo. Eu abro o quadrinho de perguntas todos os dias. Eu acho muito legal passar a informação pra frente, né? Então, direto eu recebo mensagem, pô, perdi tantos quilos, minha família melhorou e tudo mais. Então, levar dicas, isso pras pessoas, entendeu? É um assunto que é muito tabu. E ele não pode ser elitizado, cara. Ele não pode ser só para pessoas que têm acesso a tratamentos e assim por diante. Então, eu acho que esse trabalho que a gente faz, falando aqui, colocando rede social, colocando post, enfim, enriquecendo isso, leva essa mensagem para pessoas que às vezes estão longe demais e conseguem ter acesso a esse conteúdo. Então, se vocês precisarem aí, que venham mais podcasts pela frente, mais episódios. Ótimo. E, cara, é interessante que esse podcast... eu tenho um professor que ele fala que o conhecimento é uma dádiva. A ignorância é uma dádiva. O conhecimento é amedrontador. Porque uma vez que você aprendeu aquilo, você vai levar isso pro resto da sua vida. Né? Então eu acho que esse podcast ele busca mesmo levar para todos o que todo mundo acha que sabe, mas não sabe. Né? Tirar essa ignorância das pessoas e levar qualidade de vida a todo mundo. Parabéns para vocês. Obrigado. Exato. Amor, quer dar um recadinho final aí? Meu Instagram, @AdriBertella. E acho que o principal canal, né? E continue acompanhando a gente aí nos próximos episódios. Acho que a gente tem muito a agregar na vida de todo mundo. E principalmente, acho que dissipar esse conhecimento, né? E tentar quebrar aí esses tabus, enfim, esses mitos. A Adriana vai começar a compartilhar mais da rotina dela alimentar. Eu vou tentar, Ela já vou tentar. Pessoal, obrigado. O meu Instagram, dr.leofiuza. Vocês também podem deixar as dúvidas de vocês nos comentários, que a gente também vai responder vocês. Esse podcast, como eu falei no primeiro episódio, ele vai servir realmente para isso que o Rodolfo falou, ajudar mais pessoas e trazer realmente um conhecimento com um bom filtro para vocês, porque na internet tem muito conhecimento sobre muita coisa, e muita coisa boa, mas também muita coisa que não é tão legal assim, e a intenção realmente é a gente trazer um conhecimento dentro do que a gente realmente acredita, claro que não tem uma verdade única, né? E que seja passado para vocês com muita tranquilidade, muita transparência, que realmente é o que a gente faz hoje no dia a dia e que realmente a gente vê que dá certo, a gente tem transformado vidas aqui, a gente quer também transformar a sua vida. Obrigado, pessoal. Fiquem ligados. Obrigada. Até o próximo. Até logo. Obrigado, gente. Tchau, valeu. Obrigado. Tchau, tchau.